Eu quero trazer uma reflexão em um texto de Romanos. Romanos é o evangelho por excelência. O apóstolo Paulo, ele gastou tempo para escrever e deixar claro qual o significado do evangelho que salva. Qual é a boa nova que Jesus veio trazer para nós. E quando a gente para pensar um pouco no conteúdo de Romanos, nós vamos ser profundamente abençoados. Até na introdução de Romanos, você é profundamente abençoado. E é isso que eu quero com você hoje ler. Vai ser exposto o texto de Romanos, no capítulo 1. E eu quero, junto com você, tirar algumas lições para as nossas vidas, nesse evangelho tão precioso. A partir do versículo 4... a ideia está quebrada um pouco, mas dá para entender. E que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o seu chamado para ser apóstolo. E ele chega a dizer que o chamado para ser apóstolo é um chamado proveniente da graça de Deus. Não havia merecimento nele. E ele reconhece isso. Ele percebe que é obra da graça de Deus. E ele depois vai falar do chamado daqueles que estão em Roma. E por conseguinte de todos nós. Nós somos chamados. Esse é um termo muito comum na Bíblia. É o verbo kaleo no grego. Que quando Deus, por meio de alguém, prega o evangelho, está chamando aquela pessoa a ter um relacionamento pessoal com Jesus, a experimentar a graça de Deus. Ser chamado por Deus é descobrir a vocação. Por isso que quando você estuda os escritos da Reforma Protestante, o protestante leva muito a sério não só a vocação para ser salvo, a vocação para ser salvo, mas a vocação para serviço, como empresário, como um servidor público, como alguém que presta um papel na sociedade. É muito importante entender o valor do trabalho e da sua função como um chamado. Isso é muito clássico na leitura protestante. Mas aqui está falando do chamado para conhecer Jesus, o chamado para ser crente. E é interessante observar que Paulo faz algumas observações a respeito do nosso chamado. Já no versículo 4, ele diz que nós somos chamados para obediência, que vem pela fé. Se você quer ter as bênçãos de Jesus, se você se diz um seguidor de Jesus e não se propõe a ser obediente, você não entendeu a razão final de servir a Deus. É de obedecê-lo. Obedecer às instruções que ele determinou. E aí não há nenhum peso em obedecer, porque quando você descobre quem é Deus e descobre o conteúdo da sua palavra, você vai a cada dia se impressionar por perceber que tudo que ele estabelece como norma, como princípio, em última instância faz bem para quem obedece, para nós. Deus não é um Deus inseguro que precisa ser obedecido a qualquer custo. Deus não tem inseguranças de ter soldadinhos de chumbos que o obedece. Deus é bem resolvido, por isso que Ele é Deus.
E quando Ele estipula algo para que façamos, é visando o nosso bem. Toda determinação, toda medida estipulada por Deus, todo princípio, em última instância, faz bem a nós mesmos. Porque o obedecer a Deus faz bem para nós. E só o obedecer reflete a existência ou a ausência da fé no nosso coração. Isso é sintomático. Pessoas que têm dificuldades de obedecer a palavra de Deus, aquilo que agrada a Deus, são pessoas que demonstram incredulidade, rebeldia, rebelião no coração. Abraão um dia foi chamado a obedecer. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele poderia obedecer ou não. Nós conhecemos a história do primeiro casal colocado no Éden. Eles foram chamados a obedecer, mas os dois, ambos, desobedeceram. A Bíblia você vai encontrar registros de pessoas que obedeceram e de pessoas que não obedeceram. E ao mesmo tempo você vai encontrar a consequência de viver uma vida de desobediência e uma vida de obediência. O texto bíblico diz que nós somos chamados para obediência. E quando nós entendemos que a obediência, em última instância, causa bem para nós, nós vamos entender que Deus está conspirando a nosso favor e não contra nós. Você não vai ver um Deus que está cortando o seu barato. Tem muitas pessoas que pensam assim: eu não quero muito servir a Deus porque Ele coloca coisas que eu não quero fazer. Outros dizem que eu não dou conta de fazer. E escolhem viver segundo os seus preceitos, vontades e paixões. E o final a gente sabe: vazio, desilusão, decepção. Nós somos chamados para obedecer. Mas também o apóstolo Paulo fala, e eu peço que o texto seja projetado mais uma vez. O apóstolo Paulo fala que nós somos chamados para ser de Jesus. O texto vai ser projetado mais uma vez. Veja que coisa interessante. O versículo de número 4 diz que nós fomos chamados para ser de Jesus, para a obediência. O 5, recebemos graça e apostolado dentre todas as nações, um povo para a obediência. Melhor, o 6, o versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Isso é de uma profundidade. Isso é tão grandioso, tão maravilhoso. Se você não entender, eu quero te convidar a prestar atenção para entender o que isso significa. Uma coisa é pertencer a uma religião, a uma denominação. Uma coisa é fazer parte da igreja presbiteriana. Outra coisa é você pertencer a Jesus. O texto clássico que Jesus, em Mateus capítulo 11, diz é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele, vos aliviarei. Cristianismo, antes de mais nada, é Cristo. Depois vem a igreja que Ele criou. Algumas pessoas fazem o caminho inverso. Tem um contato com a religião, com a igreja, e muitas vezes não tem um contato com Cristo. E ficam na esfera institucional religiosa. Mas a Bíblia ensina que nós primeiro temos que ir a Ele. Pertencer a Ele. Isso implica necessariamente em um relacionamento pessoal. Nós não podemos nunca, jamais, nos contentar com a vida de religiosidade. No capítulo 3 de João, do Evangelho de João, um homem religioso que chegou a ser um dos 70 homens mais importantes de Israel, pois ele fazia parte do Sinédrio, um grupo religioso que na época da ocupação romana, eles estipulavam as leis religiosas e civis de Israel. E Jesus visita esse homem, aliás, ele visita Jesus à noite,
E Jesus fala para aquele homem: você tem que nascer de novo, você tem que ter uma nova experiência pessoal, íntima, com o Salvador. Isso quer dizer que se você não for amigo de Jesus, se você não for próximo dele, se você não foi a ele, não adianta muito você estar aqui. Porque aqui é a segunda estação. A primeira estação é Jesus. E como é que eu sei que um dia eu encontrei Jesus e ele fez diferença na minha vida? Porque um dia eu fui confrontado com a minha miséria, com os meus pecados, com a minha insignificância. Todo aquele que ainda não foi impactado pela sua miséria e insignificância não pode dizer que teve um encontro com Jesus. Se você não se descobriu pecador, indigno da graça e do amor de Deus, você ainda não teve um encontro pessoal. Depois que você se deparou com a sua miséria, com seu pecado e insignificância, você se deparou com alguém que te amou e que te ama e que estende suas mãos para te acolher e te abraçar. E você o chama de amigo, porque você é próximo. Quando você louva e você pronuncia o nome de Jesus, algo profundo no seu coração, no seu ser, toma uma dimensão especial. É tão próxima a sua relação, é tão desejoso o encontro com Ele, que você não sabe viver sem cantar para Ele, sem orar a Ele e sem servir a Ele. Todas essas atitudes são derivadas desse encontro pessoal, dessa saudade de estar com Ele, porque Ele te completou no seu vazio, nos seus pecados Ele perdoou. Quando ninguém dava nada por você, Ele te valorizou. Isso é um encontro pessoal. E a Bíblia diz que nós somos chamados para ser de Jesus. Mas não é tão simples assim, porque para eu e você pertencer a Ele, um preço tinha que ser pago. Você lembra que com a presença do mal e do pecado no meio da raça humana, houve uma separação entre Deus e sua criação. Era necessário que alguém pagasse a conta pendente da rebelião e do pecado presente na raça humana. Deus envia o seu Filho Jesus para, com um alto preço, pagar isso. Nós estávamos estudando na escola dominical a primeira carta de Pedro, e quem já leu a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro vai dizer: não foi com ouro, prata, materiais preciosos que vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Esse é o preço. A morte dele foi um pagamento de resgate, para que pudéssemos ser dele, pertencer a ele. Aí vem um senso de pertencimento. Lembra de Cantares de Salomão? A repetição que Cantares de Salomão faz, diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Aquilo que está em Cantares de Salomão é o ideal de uma relação entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Não pode ser uma relação institucional, fria, indiferente, saber quem manda e quem obedece simplesmente. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. É uma relação de afinidade, é uma relação de amor. É tão forte essa marca do relacionamento que a Bíblia diz que a igreja, os que creem, representam a noiva e ele é o noivo. E o que é que liga o noivo da noiva? O amor. Uma relação solidificada e construída numa relação de amor. Por isso que quem crê é chamado a amar. Ninguém é chamado a amar sem crer, porque é a fé no nosso coração que nos capacita a amar a Deus e deixar de amar doentilmente a nós mesmos. Isso tem uma mudança radical, porque nós passamos a amar a Deus depois que nós cremos, depois da fé, porque a fé resolve dentro de nós aquilo que estava estragado, desconfigurado. Eu que antes me rebelava contra Deus, agora eu não sei viver sem Ele. Isso é pertencer a Ele.
Mas um preço foi pago para que eu pudesse pertencer a Ele. Você vai ver isso em 1 Coríntios 6, quando Paulo vai falar dos nossos corpos, que nós devemos consagrar os nossos corpos a Deus, porque fomos comprados por preço. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo trabalha o mesmo raciocínio, dizendo, fostes resgatado por preço. Paulo, em Atos 26, vai dizer, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu sou. É essa percepção de que eu sou dele, é que me levará a viver não mais para mim, mas para ele. Em Gálatas capítulo 1, Paulo diz, não mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo para aquele que me amou e que morreu por mim. Porque eu criei, eu amo, e porque eu amo, eu sirvo e dedico minha vida a Ele. Eu fui chamado para a obediência. Eu fui chamado para ser dele. Em terceiro lugar, eu fui chamado... Pode projetar o versículo 7, por favor? A todos os que em Roma... A todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Em terceiro lugar, eu vejo aqui Paulo falando que nós somos chamados para ser amados, ou para o amor. Se você pega a primeira carta que o apóstolo João escreveu, você vai encontrar de forma abundante a expressão amados. E a insistência de João em que nós nos amemos uns aos outros. E a expressão amados, você já viu algum pregador falando isso, né? Que existem várias palavras no grego para amor. Em português nós só temos uma. A mais especial é a palavra ágape, substantivo, agapau, verbo, e agatos. Ágape é o amor de Deus, o amor filéu, o amor eros e outros são amores da relação humana, mas o amor ágape é o amor sobrenatural, incondicional de Deus. Sabe como é que Deus nos chama? Quando a Bíblia diz que nós somos amados, agatos. A palavra amado, amados do Senhor, vem de ágape. Isso quer dizer que Deus dispensa a nós um amor que flui sem medida, como um rio, que não cessa, que não para, que não estanca. Nós somos amados de Deus. Agora, nós somos chamados para ser amados dele, mas não para aí. Quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que quem é amado precisa amar. E por que nós temos tanta dificuldade de amar? Mas pastor, eu amo. Ama? Então você tem paciência com o seu irmão. Então você perdoa o seu irmão. Aí não, pastor, isso aí é muito mais de amar. Não, isso é amar. Você suporta o seu irmão. Você não fala mal do seu irmão. Aí, não, mas pastor, eu vou perder. A língua coça. Então você não ama. Então quem é amado por Deus precisa amar outros. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo João, no capítulo 13 vai dizer que nós seremos conhecidos pelo amor. Que coisa interessante. É ser conhecido por algo que identifica Deus. Porque João, na primeira carta dele, no capítulo 5, diz que Deus é amor. É curioso, poucas vezes na Bíblia você vai encontrar uma definição sobre Deus. Poucas. João no capítulo 4, Jesus diz, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Ali tem uma pequena conceituação de Deus. Mas João vai dizer, Deus é amor. Imagine isso. Um ser que não apenas exala amor, mas na sua essência é amor.
Agora imagine a sequência do meu raciocínio, pense comigo. Como é que alguém que na sua essência é amor e resolve amar alguém, o que é que ele espera deste alguém a quem ele ama, e ama profundamente? Que nós vivamos também refletindo esse amor de Deus por onde passarmos. É inconcebível que aqueles que são amados experimentem o ódio, o rancor nos seus corações. É inconcebível. Porque nós somos chamados para amar. Ele nos deixou marcas profundas do seu amor. E eu estava esses dias conversando com o Manuel Neto, e a gente lembrou do versículo que João faz questão de no seu evangelho colocar, no capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa é uma referência ao amor de Deus, o amor de Jesus na cruz. Quando ele estava morrendo na cruz, aquilo era uma expressão de amor, e ele morre por amor. Por isso que quando ele amou, ele não ama esporadicamente ou eventualmente, ele ama continuamente. E a gente precisa aprender isso, a gente precisa vivenciar isso, porque nós somos chamados a amar. Somos chamados à obediência, somos chamados para ser de Jesus, somos chamados para amar e somos chamados para ser santo. No próprio versículo 7 está isso escrito. Preciso então, a essa altura, desmistificar o termo santo. A palavra santo, no texto grego, hagios. Hagios significa separado e não perfeito. A influência nossa, da nossa colonização católica, nos fez pensar em santo como algo perfeito. Por isso que no dito popular, nas nossas defesas, a gente vai dizer, eu não sou santo. Ou seja, não espere perfeição em mim. A gente usa isso para dizer, eu não sou santo, não espere perfeição em mim. Quando a própria Igreja Católica elege algum santo, parece que a pessoa está tão distante do padrão humano, por isso que ele é santo. E fica até difícil de entender como é que alguém pode ser santo, entendendo o sentido original do que a Bíblia fala de santo. Santo é alguém que é separado por Deus. Separado para receber dele uma atenção, separado para ser moldado e tratado, para refletir a glória dele. Nunca seremos santos, nem perfeitos, nem os que são ditos que são santos e perfeitos. Não são, porque todos pecaram, e todos pecarão, e carecem da glória de Deus e da graça de Deus. Então nós precisamos nos separar. Aí essa ideia fica mais clara, porque mesmo não conseguindo ser perfeitos, ao nos separar do mundo, do comportamento do mundo, daquilo que os outros fazem que são errados e que estão em desacordo da palavra de Deus, eu estou então procurando me preservar e me conservar da imperfeição do mundo. A nossa missão, portanto, segundo o que Jesus ensina, é ser sal da terra e luz do mundo. O sal da terra tempera e preserva. Então esse é o nosso papel. A luz do mundo direciona e traz luz nas trevas. Nos tornamos referenciais. Meus irmãos, ser santo, portanto, é ser separado. E se separar para fazer a vontade de Deus, para ser diferente, não diferente na vestimenta. Tem muita igreja e muito crente que pensa que ser diferente é ter um cabelo diferente do que os outros usam, vestir roupas diferentes. Isso é capa, isso é exterior. O que tem que ser diferente é o interior. Bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, paz, os frutos do Espírito que a Bíblia apresenta. É isso em nós.
Eu fico triste quando eu vejo alguns preocupados com estereótipos, com manifestação de capa. Jesus sabia muito bem disso. Ele olha para o fariseu e diz assim: sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora uma mão de cal trouxe uma beleza aparente, mas por dentro havia podridão e morte. Então nós não precisamos necessariamente estar preocupados com o nosso exterior. Também, mas sobretudo devemos estar preocupados com o nosso interior. A santidade do amor, da misericórdia, da compreensão. Isso é que faz diferença no relacionamento. Isto revela Jesus. Revela o amor que pregamos. Revela o evangelho novo. A nova aliança que Jesus trouxe e veio trazer para nós. Esta é a razão do nosso chamado. Qual o propósito de ser? Por que é que eu fui chamado por Deus? Paulo, hoje, na sua introdução, nos diz que nós fomos chamados para a obediência. Nós fomos chamados a pertencer a Jesus. Nós fomos chamados ao quê? Vamos ver, vocês lembram? A ser amados e a amar. E por fim, a sermos santos. A cuidar da nossa vida. A cuidar do pecado que tenazmente nos assedia. Para viver uma vida que agrada a Deus e que faz bem para nós. Que Deus aplique isso ao nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça para viver o nosso chamado, o nosso chamamento. Essa é a expressão que normalmente a gente usa. No meio presbiteriano a gente fala muito do chamado pastoral. E a gente deixa de lado o chamado que vocês têm para um serviço, um chamado profissional, mas sobretudo chamado para ser crente. Que pastor é chamado também para ser crente. Presbíteros são chamados para ser crente, e vocês, diáconos, são chamados para ser crente, e você que está aqui me ouvindo, você é chamado para ser crente. Que você seja um crente, que você viva pela fé, e por consequência, viva tudo aquilo que eu acabo de mencionar. Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus para cumprir a nossa vocação, a nossa missão aqui na terra? Feche seus olhos. Senhor amado, aqui nós estamos em Tua presença, Senhor. Nesse momento tão primoroso, tão agradável. E na Tua presença, Senhor, nós descansamos porque sabemos que o Teu amor não tem fim. O Teu amor se estende onde nós não podemos chegar. Por isso que Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que nós devemos conhecer a altura, a profundidade e a largura do Teu amor. Mas ao mesmo tempo devemos aprender o compromisso de Te servir, de andar nos Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Senhor, a cumprir o nosso chamamento, a cumprir a nossa vocação nos dias que o Senhor nos dá para viver na terra. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, reunidos para Te servir e Te adorar. Nos levanta daqui, Pai, não só com a percepção nova, mas com uma disposição nova, para que nessa semana algo novo aconteça, mudanças se estabeleçam, e que a nossa existência faça sentido na terra. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, livra-nos das nossas ambiguidades, livra-nos, Senhor, de tudo que impede o progredir da nossa vida e da nossa fé. Abençoa Teu povo. Nós te agradecemos e oramos no nome precioso de Jesus. Amém.